Olá pessoal, bom dia. É, Bom dia a todos. Vamos começar aqui a nossa live hoje sobre um tema espetacular. Olá Venâncio, olá Veiga, olá Michel, olá Pedro. Aqui, Pedro já pedindo para entrar. Meu escritório, só um segundinho. Fala Pedro, bom dia. E aí, bom dia, André. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos Tudo ver se certo. o Bruno também está aqui. Já vamos aceitá-lo. Olá Frederico, olá Tânia, Felipe, tudo bem? Olá Bruno. Bom dia, tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha. Maravilha. Prazer estar aqui. Todo meu, eu agradeço imensamente que vocês tenham aceitado o convite para de manhã tão em hora tão matutina, né? Estarmos aqui para conversarmos aí sobre esse tema. Então, só para eu explicar para o pessoal, eu quis fazer essa live porque o autor, né, sobre o qual a gente vai falar, o Carl Schmitt, autor bastante relevante. Depois eles podem, tanto o Pedro quanto o Bruno podem falar um pouquinho mais. Mas assim, há uma redescoberta já há alguns anos, uma tentativa de redescoberta do Carl Schmitt, que ficou um pouco ostracizado aí em virtude das relações dele com o Partido Nazista, né? E só que assim, eu próprio tenho dificuldade de estudar o Carl Schmitt, de dizer assim, pô, domino o pensamento do cara, porque é uma obra que ela está esparsa, né? Então, é o problema de alguns autores que não tem aquela, assim, aquela obra que é a obra dele, em que ele expõe o seu pensamento de modo mais sistemático, enfim. Então, e várias pessoas me pediam para falar sobre Carl Schmitt, e é um autor que realmente tem contribuições relevantes, enfim. E então eu pensei, putz, preciso de alguém para me ajudar aí, preciso da ajuda dos universitários. Então falei com o Pedro, já conheci a obra do Pedro, que ele fala um pouquinho em Carl Schmitt Kelsen, né, Pedro? Imaginei que dominasse aí o autor. E o Pedro falou, vamos convidar o Bruno também. Então é um prazer enorme aí estar diante de colegas tão gabaritados para falar sobre esse tema tão importante. Então, inicialmente, sim, dou duas boas-vindas. Podem falar um pouquinho o que vocês acham do tema. Pode começar aí, Pedro. Depois o Bruno fala também. E, enfim. Tá. Bom, então, bom dia de novo, bom dia para todo mundo aí, pessoal que nos escuta, Bruno, André, obrigado pelo convite. Sim, o Carl Schmitt, na verdade, é um autor, o Bruno é meu contemporâneo contemporâneo de faculdade, né, aqui na graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é um autor que a gente já estudava lá e seguimos, de certa forma, estudando, né, cada um no seu rumo, né, mas estudando, mestrado, doutorado, etc. E é um autor que eu recomendaria muito que as pessoas lessem, muito. Né? Porque, claro, não todas as obras, assim, ou pelo menos escolher bem por qual obra iniciar. De repente, eu já sugeriria o conceito do político, tá? Para a gente adiantar um pouco o assunto. Acho que o conceito do político é um texto fundamental e que demonstra mais ou menos bem ali as preocupações fundamentais, né, essenciais do Carl Schmitt. Agora, por que me parece que é um autor que precisa ser lido, né? Porque é um autor, principalmente naquele diálogo, para pegar o exemplo do diálogo com Kelsen, né, é um autor que talvez a gente pudesse dizer assim, ele vai muito profundamente, ele mergulha no problema das relações entre política e direito, por exemplo. Ele mergulha no problema da técnica, ele mergulha no problema da modernidade. Né? Então, ele não é um autor da normalidade, da tranquilidade, do ordenamento jurídico normal. Ele é um autor que está sempre ali naquele limite entre a normalidade e a exceção e teorizando também sobre a exceção. Então, a forma como ele compreende a constituição de uma comunidade política é uma forma muito interessante, muito original e muitas vezes polêmica, né? Porque vários comentadores até descrevem o Schmitt como um autor polêmico, não pelas suas posições somente, mas porque ele tende a polemizar com conceitos, sempre conceitos em contraposição, né? Conceitos duplos, por exemplo, amigo e inimigo.
Tá? E isso faz com que você tenha que acompanhar um certo pensamento, uma certa metodologia de pensamento que nem sempre é clara, nem sempre é analítica, mas é bastante instigante, né? Pelo menos na minha opinião. Então, assim, para começar, eu diria isso. Recomendaria que tivessem contato, né, com a obra de Schmidt. Viu, Pedro? Bom dia, André. Bom dia, Pedro. Uma saudação a todos que estão nos assistindo. Vejo vários amigos e conhecidos aqui também. Deixa eu acrescentar uma complexidade no que o André e tu estão colocando sobre o pensamento do Carl Schmitt, que é a diferença de edições, né? Então, por exemplo, o conceito do político, se eu não me engano, tem 3 edições, nas quais ele fez mudanças relevantes de argumento. Então, existe, além do estudo do Carl Schmitt enquanto Carl Schmitt, todo um estudo e um debate sobre as diferentes fases do pensamento do Carl Schmitt, como ele mudou os textos sem ter apontado isso para o leitor, né? Então, é uma leitura que precisa ser feita comparativamente, né? É um trabalho que o próprio intérprete precisa fazer para compreender como ele mudou em vista do contexto político que ele vivia, né, no começo da década de 30, final da década de 20 em especial. Mas deixa eu até estar nos perguntando aqui qual livro ler primeiro, né? Acho que o Pedro colocou aqui o conceito político, me parece que é, digamos assim, o ponto central da percepção da diferença entre o direito e a política, né, Pedro? É onde ele realmente coloca qual que é o limite da política, né? E o limite da política para ele é essa questão da divisão do amigo e inimigo. Tem todo um debate sobre isso, a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Esse é o assunto que me interessa no Schmitt, né? Eu acabei me aprofundando um pouco no Schmitt na minha trajetória em função de outro pensador, que é o Leo Strauss, que é um debatedor do Schmitt. Inclusive, se alega que o Schmitt, muitas das mudanças que ele fez no próprio texto dele são em função desse debate com o Leo Strauss, mas isso é, enfim, um ponto para a gente voltar daqui a pouco. Mas eu recomendaria também, Pedro, mais 2 livros assim que me parecem que são interessantes para dar um panorama geral do Schmitt, jurista barra politólogo, né? Essas relações entre direito e política, que é a teoria constitucional dele, né? A teoria constitucional é um livro mais robusto, né? E, por favor, não confundam com o manual de direito constitucional, né? Ali é uma teoria do que é a Constituição e de como a sociedade constitucionalizada vive, né? Então, esse é o primeiro, o segundo livro que eu gostaria de recomendar, assim, me parece que talvez seja o livro mais técnico e mais denso dele, pelo menos daqueles que eu tive mais familiaridade. E o terceiro, que me parece que fecha um pouco essa questão do direito versus política, ou do direito em tensão com a política, é o Nomos da Terra. Tá? Nomos, né, do grego. Então, o Nomos da Terra é uma tentativa de explicação do direito internacional, ou das relações entre entidades soberanas, né? Então, tu vê, o conceito do político fala de soberania, né? O próprio teoria constitucional fala de soberania. Então, um dos problemas do Schmitt era compreender o contexto, especialmente europeu, de estados soberanos, né? Ou seja, de consolidação da modernidade, que começou lá no século XVI, né? Então, no século XV, enfim. Então, acho que esses 3 seriam, assim, a minha parte, a minha recomendação inicial para quem quer ter um panorama geral do Schmitt. Não sei se o Pedro vai concordar comigo. Espetacular, obrigado, Bruno, obrigado, Pedro. Deixa eu só começar com uma pequena biografia do autor, bem curtinha mesmo, mas só para dar esse panorama geral. Eu estou tirando isso daqui, como eu disse, eu não sou especialista, mas o professor Ronaldo Porto Macedo Júnior, ele tem um livro, Carl Schmitt e a Fundamentação do Direito. E a tese do livro dele é mais ou menos na linha do que vocês disseram, nessa questão da mudança de perspectiva do autor. Ele diz que ele migrou de um decisionista para um institucionalista, ou um decisionista moderado, enfim. Mas o primeiro capítulo ele faz um pequeno apanhado biográfico. Eu acho que é legal para quem está chegando. Tem gente aí perguntando qual é o tema da live. O tema da live é Carl Schmitt, tá? Então, a vida é a obra. Então, o Carl Schmitt ele nasceu em Plettenberg, uma cidade pequena da Alemanha, em 11 de julho de 1888. Então, um século antes da nossa Constituição.
de família católica, recebeu uma forte educação religiosa que marcaria toda a sua produção intelectual. Em 1900, então aos 12 anos, ele entrou no ginásio e teve uma sólida formação em letras clássicas, por exemplo, latim, grego, matemática e ciências naturais. Em 1907, ingressou, então, em 1907, está aí com 19 anos mais ou menos, ingressou na Universidade de Berlim, onde cursou Direito. E se destacou exatamente por uma vasta e ampla cultura que passava pela história, filosofia, artes e literatura. Recebeu grande influência do antipositivismo neo-kantiano e marcou toda a sua trajetória uma insistente crítica ao positivismo de matriz normativista do Kelsen, com quem ele debateu. Inclusive, esse debate é objeto da tese de doutorado do Pedro, correto, Pedro? Então, em 1910, Schmitt graduou-se em Direito, foi marcado por um anti-individualismo e pela ideia de finalidade moral do Estado. Em 1919, publica seu livro O Romantismo Político. Ele fala bastante do hamletismo político. Já vamos abordar mais isso daí. Durante os anos de 1919 e 1920, frequentou seminários patrocinados por Max Weber. Em 22, transfere para a Universidade de Bonn. Ele demonstrou um forte, acho que isso é importante falar, um forte desprezo pelo nazismo aqui no início da década de 30. E no texto Legalidade e Legitimidade de 1932, Schmitt alertava para os perigos da destruição da Constituição e ele próprio falava do perigo de uma personalização excessiva, né, do governo. Em 1933, Schmitt ainda mantinha uma versão conservadora ao nazismo. Em 1932 é quando ele publica a primeira edição do Conceito de Político que o Pedro mencionou. Em 1933, começam os expurgos nazistas nas universidades. Autores como Radbruch, Kelsen são expulsos. Em 1933, o Martin Heidegger escreve para Schmitt convidando a colaborar com o regime. Então, a partir de 1933, ele começa a manter uma relação com o regime nazista. Ele escreve aí nessa época sobre os 3 tipos de pensamento jurídico: Estado, movimento e povo, e o conceito de Estado total. Eu não tenho aqui, eu acho que é de 34, a teoria da Constituição, a primeira, me corrija se eu estiver errado, é 34, né? A primeira teoria da Constituição que o Bruno indicou. E, enfim, ele vai tendo uma relação com o Partido Nazista, que muitos indicam como estritamente carreirista. Então ele vai subindo, vai ascendendo, e daí ele vai fazendo concessões. Ele passa a ser perseguido pela SS, porque dizem que ele não é realmente nazista, e daí ele começa a escrever, faz escritos mais antissemitas, no sentido de fazer concessões, até que chega um momento que isso aí se torna basicamente insuportável, né? Ele vai sofrendo perseguições dentro do partido, e então em 1936 ele adota uma postura de silêncio absoluto e para então de ser perseguido. Provavelmente houve um acordo aí, e basicamente há problemas de direito internacional, e já não escreve mais sobre a situação política da Alemanha. E em 1954, então, já bem após a Segunda Guerra, ele escreve esse O Nomos da Terra que o Bruno mencionou. Ele chegou a ser julgado pelo Tribunal de Nuremberg, foi absolvido, né? No qual ele mencionou, ele disse que se sentia um Epimeteu cristão. Então, o cara aí que ajudou a abrir a caixa de Pandora, mas ele próprio, parece que ele sentia a possibilidade, ele acreditava que poderia ter influenciado o nazismo, né? Ao invés de ser engolido por ele. Maravilha. Então, dito isso, vamos começar um pouquinho aí a entrar no conteúdo da obra do Schmitt. Então, André, eu perguntaria... Pode falar. deixa eu só fazer uma pequena observação sobre o conceito político, porque é o texto que a gente está tratando. A edição de 32, que tu referiste, é a mais usada, mas ela é a segunda edição, tá? A primeira é de 27. A segunda é de 32 e é tida, né? Eu falei do Léo Strauss. Ela é tida como uma resposta a um comentário que o Léo Strauss fez em 32. E aí que o Schmitt mudou a edição, e essa é a edição, digamos assim, que todo mundo usa.
tá? E ainda tem uma edição de 33, que é a edição, vamos colocar assim, espúria, onde ele teria mudado algumas passagens para se adaptar já um pouco ao regime nazista, entende? Então, por isso que o pessoal, enfim, canonicamente se usa a edição de 32, mas só para fazer a observação. Fantástico. Então vamos lá, Bruno. Assim, passando a bola aí para você, eu acho que você poderia dizer assim, quais você acha que são assim as principais ideias e as principais contribuições do Carl Schmitt? Perfeito. Bom, essa é uma pergunta difícil, mas talvez um modo mais claro de eu enfrentar esse tema seja relatar um pouquinho como eu me aproximei do pensamento do Carl Schmitt e por que eu acabei estudando ele, tá? Uhum. A minha primeira aproximação com ele não foi no conceito político, foi o Nomos da Terra, certo? Porque quando ele discute o sistema internacional e o sistema de soberania internacional, o que ele está fazendo? Ele está tentando dizer por que existem diferentes sistemas jurídicos, certo? Então, por que existem sociedades, estados soberanos na modernidade, né? Então, dentro de um estado soberano é que existe a situação de normalidade, que é a aplicação do direito. Então, acho que esse é o primeiro aspecto que me chama a atenção. É um livro já bastante maduro dele, né? Bem posterior já do final da carreira dele, digamos assim. Mas me parece que é a forma que ele tenta explicar o contexto político e institucional do Ocidente na modernidade, digamos assim. Quando a gente fala em modernidade, é interessante pensar o seguinte: ele é um crítico da modernidade, tá? Então, nós falamos de positivismo, o Pedro vai entrar um pouco mais nisso, né? Ele também é um crítico desse positivismo cientificista, porque ele entende que esta é uma forma tecnicista, vamos usar essa expressão, de esconder o âmbito do político. Então, ao reduzir tudo à técnica, nós estamos escondendo a esfera política. E veja como isso é, assim, para nós parece que estamos falando da teoria constitucional contemporânea, né? E não de algo que aconteceu há 100 anos atrás, né? Mas, enfim, apenas para dizer que talvez o nosso cenário neoconstitucionalista, tecnicista, de tecnização da política, não é nada mais do que uma continuidade de uma tendência moderna. É o que o Schmitt diria, acredito eu, hoje, se olhasse para o nosso cenário hoje, né? Então, essa é uma ideia que me parece bastante importante no Carl Schmitt, né? A diferenciação do direito da política, uma tentativa de resgate da política em vista de várias tentativas de tecnização. Não só o direito talvez seja o dominante da nossa época. Talvez no século passado tenha sido a economia, no século anterior foi a religião. Enfim, ele trata disso, o próprio Schmitt trata, olha, o século passado foi o século da economia, o século anterior foi o século da religião e assim por diante. Todas tentando esconder o que é a política, né? Tentando se sobrepor ao âmbito da política. Então, aí vem o segundo livro que a gente estava falando, pelo menos essa foi a trajetória que eu segui, né? De enfrentar o que ele discute no conceito do político, que é justamente aí sim uma tentativa específica, né? O livro é bem curtinho, né? Ele fazia ensaios, na verdade, mesmo os outros livros dele, esse Legitimidade, também são textos pequenos, né? O Teologia Política também é um texto pequeno. Então, ele fazia ensaios conceituais, né? Então, o ponto dele no conceito político é estabelecer o âmbito e o conceito do político em vista de outras áreas que estão tentando dominar este espaço, né? E aí vem o terceiro livro que me parece que fecha essa trilogia, que é a teoria constitucional. Porque aí ele vai dizer, olha, se nós temos um Estado soberano que se interrelaciona no âmbito internacional com outros Estados soberanos, se dentro desse Estado soberano existe uma situação de normalidade, que é o limite do direito, né? Essa tensão entre direito e política é o estabelecimento do espaço de normalidade onde o direito se aplica. Bom, então aí nós temos uma teoria constitucional que funciona para explicar como essa sociedade se organiza e funciona. Né? Então, assim, acho que esse aspecto da crítica da modernidade, da tentativa de estabelecimento de um campo
direito e política, e de uma crítica desse pensamento técnico moderno, são as chaves de leitura assim, que eu destacaria para entender o pensamento do Carl Schmitt. Perfeito, Bruno. Pedro, se você quiser assim também passar, se você tiver mais alguma outra ideia do Carl Schmitt que você acha bem relevante, daqui a pouco a gente pode explorar uma a uma, mas se você pudesse até falar um pouquinho, eu acho que as partes que você aprofundou mais foi a parte de justiça constitucional. Se você pudesse falar um pouquinho desse debate, eu acho que seria bem interessante. Se você quiser pontuar mais algum tema, assim, mais algum tópico, fica à vontade, mas se você puder aprofundar um pouquinho, verticalizar um pouquinho essa questão da justiça constitucional, acho que seria importante. Tá. Bom, eu vou começar daí e encontrar o Bruno no debate sobre a neutralização do político. Acho que faz sentido. Até esclarece pra gente, assim, tá, ele tá falando que há uma tentativa de subtrair o político. Tá, o que é o político para ele? A dimensão da política, ela se define, né, e o Bruno pode falar também isso um pouco depois, se define pela amizade. Né? Digamos assim, existe uma distinção em Schmitt que me parece sempre mal compreendida. Eu mesmo passei muito tempo compreendendo mal essa distinção e acho que com a ajuda de alguns professores pude entender melhor, tá? A distinção entre amigo e inimigo. A distinção entre amigo e inimigo é o elemento metodológico, né? É uma espécie de distinção metodológica que permite ao Schmitt definir o que é e onde pode acontecer a política. Tá? A política, portanto, ela pressupõe a amizade, né, no interior do Estado. A função do Estado, portanto, é manter a ordem e a paz para que essa amizade ela possa efetivamente existir. A amizade política, né, no sentido até aristotélico. A ideia de que nós formamos uma comunidade, enfim, e nessa comunidade nós temos esses laços, né, que nos permitem viver juntos. Então, mas isso o pressuposto disso é que nós definimos, por meio de uma decisão, tá, que dentro desse território existe amizade política. E há sempre o pressuposto da inimizade política. Sempre o pressuposto. Então, muitas vezes o conceito de amigo-inimigo, por alguns comentadores ou às vezes por articulistas, eu já vi esses dias alguma coisa nesse sentido, ele é traduzido como se fosse uma prescrição para a normalidade. Ou seja, o sujeito tem uma retórica amigo-inimigo típica do Carl Schmitt. Ele faz política com a retórica do amigo-inimigo. Então, mais ou menos como para mostrar que a polarização que a gente vive no Brasil entre direita e esquerda, Bolsonaro, Lula, etc., seria uma polarização que poderia ser traduzida nesse esquema amigo-inimigo. Ou seja, os amigos são os petistas, os inimigos dos bolsonaristas, os amigos dos bolsonaristas, os inimigos dos petistas, né? Como se fosse algo assim. Mas não é exatamente disso que ele está tratando. Ele não está tratando de uma retórica adversarial dentro da política. Ele está tratando do limite da política, né? Que eu acho que o Bruno falou aí muito bem. É o limite. O limite é a inimizade. A inimizade política é quando, olha, a partir daqui já não há comunidade política. A partir daqui já não é possível haver comunidade política. A comunidade política pressupõe a amizade, né? Mas a inimizade ela é sempre uma possibilidade. Isso que é importante ter em mente. Tá? Isso permite que a gente discuta várias questões sobre política, território, democracia, até onde é possível ter democracia. É possível uma democracia mundial? É possível um governo mundial? Haverá amizade política se houver sempre um governo mundial? Ou a amizade política ela pressupõe um território onde as pessoas tenham mais ou menos uma história e laços mínimos em comum, né, que permitem que elas vivam em amizade, nesse sentido schmittiano e até aristotélico. Tá? Enfim, a ideia, no fundo, Pedro, que ele está dizendo... Vai lá. Vou te interromper, mas acho que aqui tem uma expressão que me parece que traduz bem o que tu está dizendo. Ela é um sentido existencial, né? Ele cita nessa passagem, quando ele fala disso, ele diz, olha, não é o inimigo no sentido hostil, né? É inimigo no sentido de hostil do ponto de vista existencial. Eu traduzo isso como cultural, né? Que é o que tu estás colocando, no sentido comunitário, certo? Então, a comunidade
os seus laços de amizade demandam algum tipo de consenso mínimo que identifica aquilo como uma cultura, né? Identifica aquilo como o Brasil, ou como o Rio Grande do Sul, ou como a Alemanha, enfim. E é interessante isso, porque ele deixa isso muito claro. Eu não estou falando do concorrente, como que é o liberalismo, por exemplo. Eu não estou falando do teu inimigo privado, né? Eu estou falando daqueles que têm uma cultura diferente, um modo de vida diferente. Então, e esse é o ponto polêmico, né? Acho que quem critica e despreza um pouco o pensamento dele vai dizer o seguinte: na verdade, isso é uma forma xenofóbica, digamos assim, de pensar o funcionamento do Estado. Tudo bem, eu acho que até é uma crítica válida, acho que é algo que fez ele caminhar o caminho que ele seguiu. Mas, por outro lado, é interessante pensar como, conceitualmente, o funcionamento da soberania estatal moderna demanda algum tipo de cultura compartilhada. E é isso que ele está dizendo. Né? Quando não há essa cultura compartilhada, tu não consegue ter uma situação de normalidade. Portanto, tu não consegue ter o direito funcionando. Né? Mas, enfim, só para fazer esse parênteses. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, fala primeiro, Pedro. Depois deixa eu fazer uma pergunta. Que isso tem a ver com as discussões hoje, na minha opinião, idealistas, sobre o multiculturalismo. Tá? A ideia de que você poderia viver uma espécie de mosaico entre culturas totalmente diferentes. Eu não estou dizendo de gostos e opiniões e divergências de opiniões dentro da comunidade. Tá? Eu estou me referindo a culturas realmente diferentes. Então, você pode discutir a amizade e inimizade como, enfim, no final das contas, a inimizade política é um aspecto de xenofobia, mas isso não é interessante. O interessante é justamente trazer a discussão para que a gente possa entender quais são, na verdade, as condições, os pré-requisitos para que possa existir uma comunidade política e mais, para que possa existir democracia. O Schmitt, o conceito de democracia dele é polêmico também, como basicamente tudo, né? Democracia para ele pressupõe homogeneidade, tá? Aí alguém vai dizer, bom, então mais um teórico autoritário, etc., porque homogeneidade, na verdade, ele quer eliminar o diferente, etc., etc., etc. É uma leitura, tá? Mas, de novo, não me parece a leitura mais interessante. A leitura mais interessante é aquela em que a gente consegue, a partir disso, refletir sobre algo assim. É possível viver em comunidade em democracia com pessoas que têm valores tão abissalmente diferentes? Tá? Ou será que, como existe em outros países agora, né, já há algum tempo, ou será que essas culturas vêm para o meu país, mas elas formam pequenos guetos e ali naqueles guetos elas vivem isoladamente a sua cultura, mas nós não nos misturamos, certo? Então é como se fossem duas comunidades diferentes no mesmo território. Então, talvez a democracia ela pressuponha algum grau de homogeneidade, certo? E dentro dessa homogeneidade, um grau de heterogeneidade. Mas a heterogeneidade, que é a diferença de opinião, que é o embate político, que é a discussão, que é o desacordo razoável, ela já pressupõe uma homogeneidade. Por exemplo, uma comunidade que partilhe valores em que, a partir dos quais essa heterogeneidade da normalidade seja positiva. A liberdade de expressão, liberdade de opinião, né? Enfim, várias outras coisas aí que compõem esse rol. Mas, enfim, eu acho que esse é um ponto muito importante. Né? O Schmitt não está prescrevendo a normalidade, não está prescrevendo guerra, não está prescrevendo inimizade política. Ele está dizendo assim, liberais, tecnicistas, positivistas, modernos, vejam, toda essa confusão conceitual que foi criada não elimina o fato de que a inimizade política é uma possibilidade, de que a guerra é uma possibilidade, de que o desacordo é uma possibilidade, e, portanto, nós temos que organizar a comunidade política pressupondo a existência da anticomunidade, né? Da inimizade, do conflito. Eu vejo mais ou menos por aí. Tá, e uma pergunta, como é que ele faz para... Eu teria duas perguntas aqui sobre isso, sobre esse ponto. Em primeiro lugar, seria errado a gente falar que, com base no Schmitt, a gente poderia fazer uma análise, por exemplo, de que quando um tribunal é politizado ou partidarizado,
ele começa a funcionar muito mais na chave amigo-inimigo do que na chave legal, ilícito-ilícito, por exemplo. Então, seria possível essa leitura a partir do Schmitt. E outra coisa, ele, como é que ele faz para... Tá, ele propõe uma recuperação do político, mas o que ele prescreve para isso? Qual seria o caminho para a gente recuperar o político? A gente fala muito hoje em dia no Brasil, a criminalização da política, tá? Eu não sei se é um pouco nessa linha, e me parece que há muito, digamos assim, o apelo popular de criminalização da política, ou de extrema aversão à política, vai muito pela linha do tecnicismo mesmo, né? A população gosta dos tecnocratas, técnicos, enfim, um ministério técnico, enfim, isso aí pega bem, né? Então, mas qual que é o caminho que ele prescreve para a recuperação da política? Acho que pode começar aí, não sei quem é que eu... Pode começar Bom, de novo você, Bruno. Vamos pela Vai lá, ordem Bruno. alfabética aqui. perfeito. Deixa eu, antes de enfrentar esse ponto, eu só não quis interromper o Pedro de novo pela quarta vez. Deixa eu voltar a dois aspectos da fala dele anterior. Primeiro, o aspecto da homogeneidade, né? No começo eu havia dito que eu me aprofundei um pouco mais no Schmitt quando eu estava estudando o Léo Strauss. Tá? O Léo Strauss escreveu uma crítica ao conceito do político, na verdade uma resenha, né? Que eu recomendo muito, tá? E eu não sei se tem traduzido para o português, eu acho que não. Mas, de todo modo, é Notas sobre o conceito político de Léo Strauss, acho que esse, de Carl Schmitt. Esse é o título. Né, agora vou fazer um merchandising próprio aqui. Eu escrevi um artigo sobre isso em 2012, tá? Foi publicado na revista do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da URGS, onde eu exploro esse diálogo do Schmitt com Strauss. Então, é algo que está em português, pelo menos, e ali tem referências, né? Não se foquem no meu texto, leiam as referências que eu estou usando ali, porque realmente é um debate interessante. Para entender não só o Carl Schmitt, como para entender também o próprio Léo Strauss. Mas porque esse aspecto da homogeneidade que o Pedro coloca é justamente a crítica que o Strauss fazia lá em 32 à ideia do Schmitt, né? Mesmo antes do nazismo ter ascendido e tal. Então, para ver como esse já era o debate da época. Tá? E o segundo aspecto, Pedro, me parece, quando a gente fala de cultura compartilhada, também é um tema que eu explorei recentemente, tu participaste bastante desse debate comigo, a ideia de que para que o direito funcione, para que as instituições funcionem em geral, elas demandam muito mais do que uma simples organização institucional, né? Elas demandam algum tipo de cultura compartilhada, e a gente, na tradição ocidental, chama isso de virtudes, né? Demandam um tipo de virtude nos agentes públicos que funcionam como limitação e organização e racionalização das instituições, né? Então, talvez o Schmitt não tenha ido tão longe ou não tenha sido tão explícito nisso que nós estamos colocando, que a gente tem defendido recentemente. Para que as instituições funcionem, né? E aqui vem o problema da pergunta já, André, que tu colocaste, tradicionalmente, desde a formação do direito constitucional moderno, se fala de autocontenção do próprio Poder Judiciário, mas de todos os agentes públicos, né? Então, se não existe uma cultura compartilhada na qual os agentes do direito, especialmente os magistrados, exercem uma autocontenção, o direito não funciona, não interessa quantos limites tu coloque na Constituição ou na lei, porque a cultura compartilhada não está girando em torno disso, né? A linguagem em que o direito funciona não é uma linguagem de respeito ao próprio direito, é uma linguagem de utilização do direito como ferramenta para alguma outra finalidade. Então, vamos dizer assim, é possível ler a utilização política do Poder Judiciário, ou do direito, ou de qualquer outra ferramenta institucional dentro dessa terminologia schmittiana? Me parece que sim, mas precisa ser sofisticado, né? Acho raso, e o Pedro colocou isso, olha, estamos usando Schmitt porque estão usando politicamente o direito. Bem, isso é feito desde o começo da humanidade, né? O ponto não é bem esse, o ponto é como que o direito
pode funcionar em situação de normalidade. E aí vem esse aspecto de haver uma cultura compartilhada na qual todo mundo espere o respeito ao direito. Tá? Então, enfim, eu não sei se com isso eu enfrentei a tua pergunta, mas acho que é uma provocação aí para o Pedro. Vamos lá, eu concordo inteiramente contigo, né? Acho que a cultura compartilhada ela é fundamental. E o Schmitt tinha bastante consciência disso. E principalmente por quê? Né? Vamos lá para o debate da jurisdição constitucional, que é um debate. Tem algumas perguntas aqui sobre a nossa Constituição, sobre o tamanho da Constituição, etc. Vamos tentar interagir um pouco com ela, porque eu acho que isso faz sentido e encontra sempre a questão fundamental do resgate do político e do problema da neutralização do político. Né? Qual era a objeção do Schmitt à existência de uma jurisdição constitucional, como nós conhecemos hoje, praticamente assentada no mundo ocidental, em muitos países, não todos, tá? Existem várias democracias que não têm algo assim como um STF. É importante que a gente diga isso. A existência de uma corte constitucional é uma contingência, é uma decisão é uma escolha de desenho institucional. Poderíamos ter outra, certo? Então, não há nenhuma relação conceitual necessária entre a existência de um tribunal constitucional, ou de uma Suprema Corte, ou de um Supremo Tribunal Federal, e a democracia. Tá? Nem mesmo em relação à supremacia da Constituição. É possível haver supremacia da Constituição sem a garantia jurisdicional da Constituição. Certo? Mas esse é um outro tema. Tá? Embora o Schmitt fosse bastante consciente disso. Qual é o problema dele? Ele diz assim, olha, tudo bem, Kelsen, você quer criar uma justiça constitucional? Tá tudo bem. Tá? Agora, o problema é o seguinte, não tem essa decisão tão técnica como você espera. Tá? Não vai haver. Por quê? Porque, em geral, os juízes constitucionais decidem sobre conceitos indeterminados. Aí o Kelsen diz, bom, mas conceitos indeterminados há em todo o direito. Tá? É verdade, conceitos indeterminados há em todo o direito. Mas os conceitos constitucionais não são simplesmente conceitos indeterminados como a boa-fé objetiva é para o direito civil. Tá? São conceitos políticos e conceitos polêmicos, como liberdade, dignidade, solidariedade, igualdade, etc. E as decisões que são tomadas a partir desses conceitos polêmicos, tá? Elas são decisões que necessariamente explicitam ou devem explicitar, tá? Uma concepção desses conceitos. E uma concepção é sempre uma concepção partisana, né? Determinada. É sempre tomar partido por uma visão da liberdade, uma visão da igualdade, uma visão da dignidade. Por isso que o Schmitt dizia para o Kelsen, tudo bem, mas o tribunal vai se politizar. No final das contas, o tribunal vai se politizar. Por quê? Porque ele vai acabar exercendo uma função de alta política. Tá? E essa função de alta política vai politizar a justiça, e politizando a justiça, nada tem a ganhar a política, e tudo tem a perder a justiça. Porque a justiça, ela precisa funcionar com base em uma certa ideologia, que isso mais ou menos o que o Bruno chamou de cultura compartilhada, que é uma ideologia de que a justiça não se mistura com a política, é possível tomar uma decisão imparcial, e essa decisão imparcial, ela na verdade é governada por decisões políticas que a comunidade já tomou. Sem isso não há direito, certo? Então, assim, não há direito, como a gente vê hoje, se o juiz não pressupõe que, quando ele toma uma decisão, ele está, na verdade, aplicando algo, ou ele pelo menos precisa apresentar essa decisão com a aplicação de algo que já foi anteriormente decidido, deliberado, etc. Pelo menos como regra geral, certo? Como regra geral. É óbvio que a gente sabe que tem exceções esse quadro que eu montei aqui. Então, o Schmitt tem a preocupação que, por meio de uma teoria da jurisdição constitucional, se obscureça essa dimensão política do tribunal, da atuação do tribunal. Tá? Como se o tribunal passasse a ser, como o Kelsen defendia, simplesmente um tribunal técnico, tá? Que vai fazer o controle de constitucionalidade no sentido kelseniano mesmo, ou seja, legislação negativa, né? É a legislação com sinal trocado. Se o legislador diz viola a Constituição, eu vou ali e controlo essa constitucionalidade. É claro que, vejam,
É claro que o Kelsen estava pensando numa Constituição basicamente procedimental, né? E aí entra na pergunta do nosso amigo ali, né? Numa Constituição com poucos direitos, alguns autores chamam até de democracia sem direitos, né? Ou seja, pouquíssimos direitos, direitos individuais. Sempre recomenda que as constituições não contenham princípios, recomendava que as constituições não tivessem princípios, e que, portanto, assim seria possível, né, que, em determinadas situações, a Corte Constitucional protegesse a política, protegendo as regras do jogo contidas na Constituição. Essa era a finalidade do controle de constitucionalidade do Kelsen. Né? Eu vejo que o que vivemos hoje é algo muito diferente. E a gente não precisaria nem entrar na realidade concreta do Supremo, de eventuais decisões absurdas, etc. Basta entrar na realidade teórica. Nem o controle de constitucionalidade kelseniano, nem a proposta de Schmitt, na verdade, a discussão inteira ela é ignorada, certo? Ela é ignorada em nome da consolidação de uma outra forma de ver as relações entre direitos, juízes, legisladores e Constituição. Uma forma substancialista, que agora sim oculta por uma suposta técnica, né, por uma suposta racionalidade da argumentação, oculta o poder político verdadeiramente exercido ali, genuinamente exercido, poder político que tanto Kelsen quanto Schmitt eram conscientes de que o tribunal desenvolveria se ele se ele atuasse como o Supremo, por exemplo, pensa que deve atuar. Então, esse me parece aqui o mapa, tá, André Bruno? Assim, muito introdutoriamente, dessa discussão sobre jurisdição constitucional naquela época, e do que é hoje. Né? Hoje nós não temos uma jurisdição constitucional à la Kelsen, não acolhemos as advertências kelsenianas, muito menos as de Schmitt. Na verdade, nós neutralizamos o político ainda mais, nós conseguimos exacerbar o problema que o Schmitt estava visualizando. Porque, na verdade, nós tomamos decisões completamente substanciais, nós produzimos legislação constitucional por meio do tribunal, como se, né, obscurecidos por todo um cabedal teórico que nos diz que isso nada mais é do que a aplicação argumentativa, racional, ponderada, né, com o uso de tantas técnicas, a aplicação da Constituição. Tá? Perfeito. Vamos lá, Bruno. Assim, eu fiquei até só com uma dúvida. A questão do resgate do político para o Carl Schmitt, ele se limita à crítica da jurisdição constitucional ou ele fala alguma coisa mais prescritiva em termos de desenho institucional, em termos do que quer que seja? Ele dá um caminho assim mais claro ou não? O caminho dele, pelo menos o que ele tenta fazer no conceito político, é o resgate dessa terminologia do amigo-inimigo, né? Então, assim, e a tentativa de colocar isso de modo claro, né? Se eu não me engano, ele até começa dizendo no texto, assim, né? Olha, eu preciso falar disso porque as pessoas não percebem mais que existe essa distinção. Por quê? Porque a técnica está escondendo essa distinção, né? Então, em alguma medida, ele é um crítico do que ele chama de liberalismo, tá? Mas... Explora um pouquinho isso aí também, Bruno. Assim, o que é esse liberalismo dele e o que é o antiliberalismo dele também? Perfeito. Eu acho que fica muito mais claro para a gente hoje usar modernidade em vez de liberalismo, tá? Então, na verdade, ele é um crítico da modernidade. Aquela modernidade que começa, digamos, lá no Maquiavel, no Hobbes, e hoje nós estamos colhendo e vendo, talvez, a radicalização desse pensamento moderno, ou a exacerbação desse pensamento moderno. Então, quando o Pedro fala, olha, a nossa teoria constitucional contemporânea ignorou as advertências do Kelsen e ignorou completamente as advertências do Schmitt, o que é a minha provocação? Vamos dar um passo atrás e enxergar isto como um movimento de modernização, né? Que é o que o Schmitt está criticando. Ele está criticando esse movimento de modernização que faz com que a esfera do político, a esfera onde se pode discutir ou se pode compreender as questões existenciais, acabam ficando escondidas, certo? Então, quando o Pedro está dizendo, olha, nós tomamos decisões substanciais
com base em valores constitucionais que são políticos e polêmicos, e chamamos isso de jurisdição constitucional, em vez de chamarmos isso de política. O que nós estamos fazendo é justamente o que o Schmitt criticava. Estamos sendo modernos, estamos sendo liberais nesse aspecto, certo? Então, o que ele queria resgatar era uma espécie de sociedade, de Estado, onde existisse algum tipo de homogeneidade em relação a esse aspecto, que ele chama de pergunta existencial ou pergunta de vida e morte, né? E o modo que ele coloca isso é bastante dramático, assim, né? Vai dizer, olha, até onde tu está disposto a lutar, né? Até onde tu está disposto a lutar como soldado, como luta física, né? Para preservar a tua cultura, né? Então, esse, vai dizer ele, é o limite da política. Quando tu chega nesse limite, nós estamos realmente na pergunta que é central para a tua própria existência, né? Então, vamos dizer assim, se ele coloca, pelo menos no conceito do político, algo mais concreto, institucional, me parece que não. É um livro de reflexão e provocação filosófica. Mas ele coloca isso no resto da obra dele. Quando ele está discutindo com o Kelsen jurisdição funcional, é o que ele está fazendo, né? Então, aí sim é necessário ter uma visão mais ampla da obra dele, para compreender quais eram os pensamentos concretos institucionais do Schmitt. Aí eu acho que a gente tem que ter uma leitura um pouco mais ampla, que é um debate que particularmente eu nunca me aprofundei tanto. O Pedro já entrou nisso muito mais do que eu. Eu estou muito mais preocupado com essa crítica da modernidade, né? Que me parece que é algo que dialoga não só com o próprio pensamento dele, com o do Kelsen, para a gente entender o nosso próprio sistema jurídico, né? O Kelsen é um pensador fundamental do século XX, mas também para que a gente possa ter ferramentas e conceitos filosóficos para entender o que está acontecendo hoje com a gente, né? Então, acho que esse é um grande mérito também do Schmitt. Bruno, e tem nesse debate da jurisdição constitucional, aí tem uma prescrição clara, né? Ele prescreve porque a discussão entre Kelsen e Schmitt é quem deve ser o guardião da Constituição, tá? Só que o problema é que existe uma diferença da forma de compreensão do que é uma Constituição entre os dois. Para o Kelsen, a Constituição é a norma fundamental positiva, tá? E o Schmitt um pouco meio que dá risada disso, porque ele diz, mas tudo bem, mas isso é na normalidade, meu amigo. Certo? Na normalidade, quando está tudo bem, você pode considerar a norma fundamental positiva, tá? Faço um paralelo aqui, é que nem teoria do direito, teoria da interpretação, tá? Veja só, pessoal, olha aqui, ó, tem 87 técnicas de interpretação, certo? Aqui, quando a gente abstrai o direito e transforma o direito em linguagem, a gente pode ver que tem 1.884 casos de indeterminação do direito. É muito sofisticado isso. Claro, dentro da normalidade, se está todo mundo levando a sério o texto, isso aqui tem relevância. Agora, que me parece que é o caso que nós vivemos hoje, quando o direito e política estão em tensão, né, e os juízes talvez não tomem o texto tão a sério, o problema é anterior, o problema é político. O problema é um problema de filosofia do direito e de filosofia política. Então, tratar teoricamente a interpretação, ela só funciona num contexto em que as perguntas mais fundamentais estão respondidas e bem assentadas dentro da cultura jurídica. Quando não, isso tudo é bobagem, certo? Não interessa. Não interessa porque não interessa. Então, o que o Schmitt está vivendo e o Kelsen estão vivendo entre 1920 e 1930 é dentro de uma Alemanha conturbadíssima, dentro de uma Constituição de Weimar sem legitimidade, não aplicada pelos juízes, com ameaça bolchevique dentro do território e ameaça nacional-socialista dentro do território, com o presidente recorrendo a cláusulas de exceção o tempo inteiro, ao artigo 48 da Constituição de Weimar. Né? Então, no fundo, é isso. E aí, o Kelsen diz, olha, para defender a Constituição, nós precisamos de uma jurisdição constitucional. Aí o Schmitt, sim, mas não se defende. Será que uma jurisdição constitucional é capaz de defender quando o terror chega? Será que juízes técnicos são capazes de defender a Constituição quando o terror chega? E aí, o Carl Schmitt tem uma concepção de Constituição existencial.
Que, claro, na normalidade, ela é problemática. Por quê? Porque nós não podemos ficar discutindo o tempo inteiro na normalidade qual é o espírito do povo, né? O que, que nós vamos decidir, como preservar a comunidade, etc. Mas no horizonte da exceção, o que, que o Schmitt recomenda? O defensor da Constituição é o chefe de Estado. É isso que ele recomenda. Então, claro, no nosso mundo normal, né, como é que você vai recomendar que o nosso chefe de Estado seja o guardião da Constituição em vez da jurisdição constitucional? Certo? É complicado, mas no mundo de horizonte, em que há o horizonte da exceção, em que a comunidade está o tempo inteiro sendo o tempo inteiro ameaçada, né, pelo inimigo, então a pergunta dele é, mas por que uma jurisdição constitucional? Será que ela vai conseguir defender? É melhor que o chefe de Estado seja o defensor da Constituição. E por isso ele propunha, muitas vezes, e outros políticos da época também propuseram, né, que se instaurasse uma ditadura na Alemanha prévia, antes da ascensão do nacionalsocialismo, certo? Por quê? Porque, bom, essa seria a forma, na verdade, uma das formas de defender a Constituição numa situação de exceção. Tá? Então, você elimina o processo democrático, você suspende as garantias, você realmente... E o presidente Hindenburg, na época, invocou várias vezes o artigo 48 e você impede o que se considerava a ascensão do terror. Pelo menos isso dentro da ideia. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de previsão histórica, nem nada. O que eu estou dizendo é o seguinte: o que o Schmitt estava defendendo ali era: nós precisamos resolver um problema político com política, e não com uma retórica pacifista, tecnocrata, né, que neste momento, e no horizonte da exceção da inimizade política, tomando conta da amizade política, substituindo a amizade política dentro da comunidade, não funciona. Tá? Então é Viu, Pedro? por aí. Acho que esse é um aspecto importante, né? O Schmitt está preocupado com a exceção ou com a situação fora da normalidade, porque ela dá o limite da normalidade. Portanto, tu só compreende o conceito do direito, o conceito da política, os conceitos normais em vista, né, em contraposição, em tensão com a exceção, com o anormal, né? Mas veja o seguinte, eu falava antes que ele tinha uma visão mais ampla da modernidade e do contexto europeu. Para a gente é difícil, né? Nós brasileiros aqui, é difícil compreender isso porque nós temos o horizonte do conflito muito distante, né? Do conflito armado, do conflito da guerra, que não é a realidade histórica da Europa, né? E não precisamos ir para a Segunda Guerra Mundial 100 anos atrás. Nós podemos olhar para a Ucrânia hoje, agora, abrir o jornal, né? Então, a pergunta é, o Zelensky, para defender o povo ucraniano, vai entrar com uma ADPF na Suprema Corte da Ucrânia para discutir esse ponto? Não, ele está lá liderando, né? Ele está fazendo isso que o Schmitt colocava. A defesa da Constituição é a defesa de um modo de existência de uma determinada comunidade. Né? Então, perfeito. É esse o exemplo que estava no horizonte do Schmitt. Ele não estava pensando em uma ação sobre direitos sociais, né? Uma ação coletiva sobre direitos sociais, ou qualquer coisa que o valha dentro da nossa terminologia e do nosso contexto de debate público brasileiro, digamos assim, ou até ocidental de modo geral. Mas ele estava preocupado, sim, com a situação da anormalidade, né? Porque esse era o horizonte histórico, e o Pedro colocou isso muito bem, esse era o horizonte político, esse era o cotidiano, era isso que estava no background desses filósofos do final da década de 20, né, e começo da década de 30. E uma coisa, o conceito de, assim, você falou o conceito de modernidade, o conceito de liberalismo. Para ele, a essência do liberalismo ou da modernidade é a ocultação do político? Esse seria o ponto central? Isso acaba sendo a consequência, né, desse pensamento tecnicizante, né, tecnicizante, talvez seja a melhor palavra, que a modernidade representa, né? Então, mesmo quando a gente fala, a gente usa coloquialmente isso. Pô, é necessário uma modernização. O que nós estamos dizendo? É necessário mais técnica, é necessário mais procedimentos, é necessário fugir das decisões polêmicas, né? Quando a gente quer modernizar algo, a gente quer que funcione sem ter que pensar existencialmente sobre aquilo, né?
Então, a gente usa isso de forma como o próprio Schmitt usava, né? Uhum. E ele via isso como um problema, porque... como um problema, não. Ele via isso como uma ingenuidade. Ele entendia isso como uma cortina de fumaça daquilo que realmente importa quando o problema está presente, né? Talvez a sociedade funcione assim cotidianamente durante anos, durante décadas, mas vão existir momentos em que a coisa não vai ser normal. E aí é necessário alguém que tome a decisão existencial, né? E é Problema, esse o né? ponto do Schmitt. Diga. Perfeito. É necessário alguém que tome decisão. Pensa, por exemplo, na pandemia, tá? Isso me chamou muita atenção. Aqui no Brasil nós discutimos tudo, independentemente das opções políticas e das decisões que foram tomadas. Mas muitas vezes se dizia, eu estou atuando em nome da ciência, em nome da ciência, em nome da ciência. Nunca era propriamente uma decisão que estava sendo tomada sobre a qual o agente político ele assume a responsabilidade. Né, em relação a qual ele assume a responsabilidade. Não. A responsabilidade é eu apenas sigo a ciência, sigo a ciência, para qualquer decisão. É muito interessante porque isso foi muito presente no nosso debate público e é uma neutralização de uma dimensão fundamental, uma neutralização pelo discurso cientificista de uma decisão que só pode ser política no final das contas. Porque eu posso ter na minha mão aqui uma planilha e todos os dados, etc. Mas no final das contas, se eu tenho, alguém tem que tomar a decisão sobre o que vai ser fechado, o que vai ser aberto, quais vão ser os critérios, né? Porque afinal de contas tem consequências a decisão de fechar, por exemplo, o comércio. O El País, na Espanha, tinha um pouco mais de consciência disso quando fez um editorial, me lembro bem, dizendo a hora da política. Ele dizia o seguinte: muito bem, já sabemos mais ou menos quais são os dados, o que está mais ou menos acontecendo aqui. Agora sim, é hora das autoridades políticas tomarem as decisões que precisam tomar. E isso não tem nada a ver com ciência. A ciência te muniu de argumentos que podem ser até revisáveis, depois de fundamentos, mas agora é a hora da política. Então, o discurso que o Schmitt chama de liberal, né, o Bruno está chamando de moderno, e é verdade, né, no fundo é o discurso moderno, cientificista, dentro de um positivismo cientificista também, ele oculta tudo isso. Né, oculta tudo isso. E do ponto de vista da nossa profissão, que é a profissão jurídica, ok, a normalidade supõe que todos nós pensemos em desenhos institucionais, que nós saibamos manejar a DPF, a DI, que nós saibamos ajuizar um mandado de segurança, argumentar juridicamente, né? Isso tudo dentro de um contexto de normalidade em que as coisas andam bem. Mas é preocupante que o jurista não tenha como premissa, como pressuposto, que toda essa normalidade que ele vive, ela tem uma condição, que é a presença, como eu dizia antes, de um tipo de filosofia política que funciona. Né? E o Schmitt tinha muito presente isso. Então, quando ele está diante da exceção, o que toca ele não são argumentos de normalidade, porque esses argumentos pouco importam. É o que fazer diante do horizonte de exceção. E isso, né, no caso dele, acho que teve um preço grande, mas a obra que ele deixou para que a gente tenha sempre essa consciência é uma obra fundamental. Interessante, tem um livro, gosto de indicar para o pessoal, The Ascendance of the Scientific Dictatorship, An Examination of Epistemic Autocracy, que é de um autor chamado Philip Darrell Collins, e acho muito interessante que, assim, eu citava muito isso na época da pandemia, e acho que ele vai muito nessa linha, porque o uso da ciência, né, do discurso cientificista nesses termos, ele pode ocultar realmente uma ditadura, porque você fala assim, não, você toma uma decisão política e você fala, não, isso aqui é ciência e qualquer um que contraria a minha decisão é um negacionista. Então você utiliza isso como forma de imposição de decisões políticas, né? Esse tema é demais. Pessoal, a gente está aqui batendo uma hora e um pouquinho, acho que a gente pode ir se encaminhando para o final. Se vocês pudessem dar uma dica, assim, se prepararam mais algo, podem falar, né, utilizar esse momento final. E também, vocês até tocaram um pouquinho, mas se puderem falar um pouquinho mais sobre assim, para o pessoal, quem quiser aprofundar em Schmitt, qual é a trajetória que cada um de vocês indica? Deixa eu começar, então.
me despedindo, André e Pedro, agradecendo a conversa e o convite que vocês dois me fizeram, na verdade, né? De estar aqui com vocês. Discutindo esse autor que assim, obviamente ele é polêmico, né? E acho que eu gostaria de finalizar dizendo isso. Não deixem de ler, né? A gente vive hoje tempos difíceis, né? Nessa questão do cancelamento, etc. Existe todo um movimento por cancelar o Carl Schmitt, não ler o Carl Schmitt, né? Leiam o Carl Schmitt. Claro, sem deixar de lado a trajetória pessoal e política dele, né? Mas para dar um relato pessoal, eu estudei, fiz um mestrado em política na New School em Nova York, que é uma universidade totalmente progressista, declaradamente progressista, e eu fiz uma cadeira inteira só lendo Carl Schmitt, né? Então, vejam, ele é um autor relevante, talvez um dos mais relevantes da teoria política e constitucional do século XX. Para entender o século XX, é necessário ler e compreender o Carl Schmitt. Claro que, enfim, nós não precisamos seguir à risca as recomendações ou as ideias dele, mas, conceitualmente, ele foi um dos pensadores mais completos do século XX, não tem dúvida nenhuma disso. E ele nos fornece ferramentas interessantes para compreendermos não apenas o que aconteceu na história, mas compreendermos como chegamos até aqui e quais que são as mazelas e as dificuldades do nosso contexto contemporâneo, né? Então, dizendo isso, assim, acho que tu citaste o livro do Ronaldo Porto, o professor Barzotto aqui, que foi nosso professor, foi meu orientador, tem um ou outro artigo em que ele usa o Schmitt para tentar compreender o controle de constitucionalidade. O próprio Pedro tem, né, o livro dele, que está publicado em espanhol, que eu sei que ele está traduzindo finalmente para o português. Tem um debate, tem uma análise do debate entre o Kelsen e o Schmitt, né? Enfim, sobre o Schmitt tem bastante coisa em português, né? Tem muitos artigos científicos sobre esse debate do conceito do político, né? Eu referi a um artigo que eu escrevi há algum tempo atrás nesse debate com o Léo Strauss. Então, assim, existe bastante material, mas nada é melhor do que começar lendo o próprio autor, né? Então, a minha sugestão é peguem o conceito do político, pelo menos o conceito político, e deem uma olhada. Acho que é isso aí, Pedro. Obrigado, André. Um abraço. É isso, eu subscrevo tudo que tu falaste, Bruno. Acho que aqui tá, o conceito político, essa edição eu gosto dela, tá uma edição pela 70, né, que é, se não me engano, um braço da Almedina, né? E ela é uma edição bem interessante, tem uma boa introdução também, que ajuda a compreender o conceito político. O Nomos da Terra também tem tradução para o português, eu já vi críticas a essa tradução aqui também, mas enfim, como eu tenho ouvido por aí, é melhor ler a tradução, que não é tão, mesmo que não seja tão boa, do que não ler, tá? Então também é interessante que esses livros sejam lidos. Claro, para quem faz direito, para quem é do direito, talvez seja a maior parte das pessoas aqui, né? O debate sobre a jurisdição constitucional é referência obrigatória, tá? Referência obrigatória. Mas é para ler, para fazer a comparação com a nossa realidade, tá? Para ler, para ver, bom, se aquilo era o nascimento da jurisdição constitucional, o que restou, tá? Então, o pessoal está perguntando quais livros. A gente indicou aqui o conceito do político, indicou o Nomos da Terra, tem muitos outros livros, muitos outros artigos, mas eu acho que começar pelo o conceito do político é importante. E o debate sobre a jurisdição constitucional, que também tem em português, né, tem uma com uma apresentação do Gilmar Mendes, o guardião da Constituição, e depois quem deve ser o guardião da Constituição, o debate entre Schmitt e Kelsen é fundamental. E eu recomendo, faço minhas as palavras do Bruno, é importante ler Schmitt, não tanto para seguir uma certa moda, sabe, que ser antimoderno também está meio de moda, né? Está um pouco na moda, sou antimoderno e tal, beleza, tá, mas sim, né, não é para isso. Schmitt também cometeu muitos erros, né, erros de trajetória, mas e talvez até erros que, por exemplo, tem o debate com Strauss, nem toda a discussão entre ele e o Kelsen, me parece que ele também ignora algumas coisas e discute algumas coisas de maneira um pouco problemática, mas era um autor que estava tentando lidar realmente com uma situação, enxergar a realidade e trabalhar essa realidade com as ferramentas que ele tinha, e eram muitas. A cultura jurídica e política do Schmitt é impressionante. Então,
leiam. Ótimo. Meus caros, eu agradeço imensamente, não sei nem como agradecer aí o tempo, a disponibilidade de vocês. Eu, de um modo pouco polido, esqueci de apresentá-los no princípio. Vou convidar todos vocês a conferirem lá a publicação que eu fiz ontem, a postagem que eu fiz ontem aí com o mini currículo dos nossos apresentadores aí. Peço desculpas aqui, não sou ainda um profissional aqui, né, dessa parte aqui de gerir entrevistas, mas eu agradeço imensamente, tá? Do fundo do coração, foi excelente. Deram toda a trajetória aí que eu particularmente quero seguir aí. Então, Bruno, Pedro, muito obrigado. Um André, forte abraço aí para vocês. deixa eu te interromper rapidinho. Só para agora, já que tu, né, tá falando disso, deixa eu recomendar o grupo de estudos coordenado pelo professor Pedro e por mim no Instituto Ives Gandra, onde nós vamos discutir esse ano. O edital está aberto para a seleção de novos membros. Tem na página do Instituto Ives Gandra, quem quiser dar uma olhada. E tem vários alunos nossos assistindo aqui a live. Né? Nós vamos discutir justamente o problema dos limites da política e do direito. Então, esse tema que nós falamos hoje é o tema de estudos do nosso grupo durante todo o ano de 2023. Fica o convite para ti e para todos vocês. Boa, boa. Excelente. Eu também sou ruim de propaganda. Bruno, diz aí, onde que o pessoal se inscreve? É no site do... Isso, no Instagram do Instituto Ives Gandra tem o link lá para os editais. Tá. Né? Também está na minha página, na página do Pedro, publicado ali. Mas Perfeito. é no site do Instituto Ives Gandra ou na página do Instagram do Instituto, tem todas as informações lá. Tá. O grupo é gratuito, não tem custo, é um trabalho voluntário, digamos assim, que o Pedro e eu fazemos para fazer esse debate sobre teoria política e filosofia política. Ele é... O grupo é virtual também ou é só presencial? É online. Isso, online, a gente se tá. reúne, são 10 encontros durante o ano. Perfeito. Então, é bem espaçado, tem uma bibliografia bem interessante. A gente vai estar levando adiante essas discussões como a de hoje. Tá. Eu, na minha grosseria aqui, esqueci de mencionar, né, mas ambos são diretores acadêmicos do Instituto Ives Gandra. Eu queria deixar aqui, o Antônio está dizendo que participe, que é excelente, excelente. Então, Abraço, Antônio. Eu queria assim, já deixar aqui meus parabéns pelo trabalho do Instituto Ives Gandra, que é maravilhoso. E ele não só é maravilhoso, como ele fecha um gap no Brasil, que é a exposição dessa linha de pensamento de um modo qualificado, academicamente qualificado, que é algo que eu sinto muita falta, porque se você vai em outros países, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, você tem essa linha de pensamento que eu não saberia como rotular aqui agora, né? Mas enfim, vou rotular de humanista. Então, muito bem representada. E isso ajuda muito a própria esfera do político nesses países, quando você vai nomear alguém, quando você vai citar pessoas, enfim, você tem uma produção ampla, você sabe quem é que está estudando aquilo a fundo. E no Brasil nós nos falar sobre isso. Acho que deu uma falhadinha, né? Mas já voltou. Em redes sociais, isso é importante, tem um trabalho de divulgação, mas há, inegavelmente, uma perda de qualidade da produção acadêmica para divulgação em rede social. Então, tem que ter os dois trabalhos. Um alcança mais gente, mas você tem que ter o pessoal pensando a fundo para não ficar uma coisa meramente panfletária e muito superficial. E acho que o Instituto Ives tem feito isso de modo magnífico, levado com dignidade acadêmica à frente pesquisas nessa linha. Então, deixo aqui meus parabéns, meus mais efusivos parabéns aí, tá bom? Obrigado, agradeço e será transmitido para o pessoal lá. É isso aí. Forte abraço, então. Até mais. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Abraço.